Boa tarde, caros professores. O meu nome é Christian, sou professor de matemática na rede estadual de São Paulo e eu vim aqui para falar de um assunto que é o tema recorrente nas escolas, na boca dos professores, nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Orkut. Todo mundo só fala em um assunto: quando é que cai a grana do bônus? Quando sai o IDESP? Que dia? Quanto será? Enfim, a dúvida do momento é relativa ao bônus. O meu objetivo com esse vídeo é fazer uma reflexão sobre esse tema, o bônus, diante da perspectiva política e econômica que existe há pelo menos 2 décadas com mais força no estado de São Paulo. Como é sabido, o bônus mérito ele é uma política de estado do estado de São Paulo adotada há pelo menos 13 anos. Se não me falha a memória, o ano de 2001 foi o ano do primeiro pagamento, foi no mês de fevereiro, né? Naquela época os critérios eram apenas a assiduidade. Bem, mas o que me estranha é que mesmo depois de tantos anos, de tantas vezes que esse valor foi pago e de tantas reflexões que foram postas em cima desse tema, ainda há um certo ufanismo por parte de alguns colegas com relação ao bônus. Muitos chegam a afirmar o seguinte: poxa, se nas empresas privadas o trabalhador ele recebe um 14º, ele recebe um PLR em função dos lucros da empresa, que mal haveria nós da educação pública recebermos também uma bonificação pelo nosso trabalho? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem e eu vejo com recorrência isso aí. Esse discurso de que nós devemos transferir alguns elementos da lógica empresarial para o setor público, e nesse caso específico na educação, e infelizmente muitos colegas ainda abraçam, né, é tudo o que os neoliberais querem. O que o neoliberalismo propõe? O neoliberalismo é um conjunto de ideias e políticas que defendem a mínima intervenção do Estado na economia. Segundo o discurso ideológico deles, alcançaríamos um padrão social, um bem-estar social através do livre mercado. Entre as muitas características dos estados neoliberais está o enxugamento e a desburocratização do Estado, as privatizações. Quantas empresas estatais nós não vimos na década de 90, não é? Sendo repassadas a preço de banana para o mercado, para o setor privado. Telesp, quem não se lembra, Eletropaulo e tantas outras. E por fim, relegar ao Estado um pequeno papel, que é tomar conta, ainda que de forma muito precária, da educação, saúde e principalmente a segurança pública. Bem, talvez agora você esteja se perguntando: mas qual é a relação entre os neoliberais e o bônus? Os neoliberais sabem que a educação hoje ela está em crise. Afinal de contas, foram eles mesmos que colocaram a educação na crise em que ela vive hoje. É uma crise planejada. Mas para salvar a educação desta crise, os neoliberais eles propõem um conjunto de medidas, das quais eu destaco aquelas relacionadas ao tema do vídeo. Entre elas, a institucionalização da competição e do mérito. Como que isso é feito? O Estado ele pega e centraliza em si as avaliações externas, ou seja, cabe apenas ao Estado aferir o nível de aprendizagem dos alunos, não importa as especificidades de cada local, de cada cultura, de cada região. Como vocês sabem, a prova é a mesma para todo o Estado. O que mais? A criação de rankings, a criação de metas e o pagamento de bonificações para os trabalhadores que atingirem as metas propostas pelo Estado. E qual é a parte mais perversa de todo esse sistema? Eu tenho um professor em que ele não tem a sua jornada do piso, que é lei nacional atendida. Esse camarada, esse companheiro, então, para ter uma vida minimamente digna no que se refere aos recursos financeiros, ele tem que dobrar cargo,
tem que trabalhar em 2, 3 escolas. Todas as escolas ele trabalha com salas hiperlotadas, 40, 45 alunos muitas vezes. Não há recursos físicos, recursos pedagógicos necessários para que o processo de aprendizagem ocorra da melhor maneira possível. Quantos de nós não vemos salas de informática com 20 computadores? O que é 20 computadores para 40? Sendo que desses 20, muitos não funcionam, não têm acesso à internet. As bibliotecas com o acervo já deteriorado, antigo, muitas sem funcionário, a violência nas escolas, todo esse quadro que já é manjado de todos nós. E aí, esse professor, ele tem que ser o autor da salvação da escola e alcançar o índice proposto. Caso ele não alcance o tal índice proposto pelo Estado, ele não recebe nenhum valor financeiro em retribuição ao seu trabalho. O que significa? Significa que o bônus nada mais é que um mecanismo para jogar a culpa da ausência de políticas públicas do Estado nas costas do professor. O Estado ele não atua como devia, não investe como deve, não investe em salário, não investe na carreira, não investe em recursos, e aí quando falha, quando o professor não alcança o índice, ele é o culpado, ele é o responsável pelos problemas daquela escola.